Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje um vídeo urgente, né? Porque o vídeo que não estava programado para sair, o Tite, na manhã desse dia 30 de setembro de 2024, foi demitido pelo Flamengo, né, do seu cargo de treinador. Uma notícia que foi um pouco surpreendente, não exatamente pelo teor da notícia em si, da demissão, isso eu acredito que todo mundo que acompanhava, né, o Flamengo, o trabalho do Tite, já tinha uma ideia de que poderia acontecer, mas do jeito que ela foi feita e na velocidade principalmente que foi tomada pela diretoria, que é uma diretoria que normalmente não toma grandes atitudes, espera muitas coisas acontecerem, né, para tentar transferir o máximo possível de responsabilidade. Vamos primeiro à demissão, a performance do Flamengo e os motivos, né, do porquê a demissão. Começando com a minha opinião, foi acertada a demissão do Tite? Eu acho que sim. Eu concordo com a demissão e acredito que não teria mais como a situação melhorar. Porque o time, né, e aí entrando no motivo disso tudo, o problema do time do Flamengo não era exatamente o resultado em si. O Flamengo teve resultado boa parte do ano, né? O Tite tá aí há um ano no Flamengo, vamos considerar essa temporada como realmente o trabalho dele. O Flamengo até teve resultado, né? No início do ano foi campeão do Campeonato Carioca de maneira sólida, né, sendo superior a Fluminense, a Botafogo, a Vasco, competidores interessantes. Aí depois foi caminhando no ano, na Libertadores rateava, já demonstrando algo estranho, ganhava alguns jogos, mas perdeu, empatou, ficou em segundo no grupo, um resultado muito aquém do que deveria ser, até por perder mandos de campo em jogos decisivos de mata-mata, enfim, esse tipo de coisa. Mas teve uma performance mais ou menos na Libertadores. Na Copa do Brasil foi passando, né, sem tanta dificuldade assim nas primeiras fases, mas depois pegou o Palmeiras, teve sucesso no confronto, mesmo que também tenha sido um primeiro jogo muito bom, um segundo jogo péssimo, né, demonstrando de novo uma irregularidade imensa desse time em praticar o jogo de futebol. Basicamente foi isso. E no Brasileirão foi muito atribulado, é verdade. O início da performance foi boa, depois teve muito problema com lesão e com parada da data FIFA, que perdeu muitos jogadores, né, para a Copa América. O Flamengo jogou todo o período de Copa América com um time absolutamente alternativo e foi bem. E foi bem. O Flamengo somou bastante ponto nesse período e dava uma impressão de que o trabalho ia de fato vingar. Seria um ponto de inflexão. Se o Flamengo fosse bem na data FIFA da Copa América, pô, beleza, o ano tem futuro. Se fosse mal, rapaziada, aqui não vai dar. Só que o Flamengo foi bem e deu esse ar, esse voto de confiança de que o trabalho da comissão técnica do Tite poderia funcionar. Só que acabou a Copa América, os jogadores voltaram e o time foi jogando pior. E isso que foi estranho. O Flamengo foi jogando cada vez pior, cada vez pior. Foi se distanciando no Campeonato Brasileiro da disputa pelo título. Hoje luta com dificuldade por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Na própria Libertadores, ganhou com muita dificuldade de um time fraco, que é o do Bolívar, e depois perdeu para o Peñarol, que é outro time horrível. E aí a questão não é nem que foi dominado. Ah, o Flamengo foi dominado, o Flamengo foi massacrado. Não, não é verdade. Contra o Bolívar, contra o Peñarol, mais recentemente agora no Brasileiro, contra, por exemplo, o Atlético Paranaense, o que o Flamengo teve foi uma coisa muito específica, que é a falta de volume. Acho que a palavra é essa, a falta de volume de oportunidades de gol. O time do Flamengo, ele é caracterizado hoje por um time que tem muito domínio de posse de bola, roda muita bola, passa muita bola, é verdade, controla muito bem o jogo, só que não consegue ser fatal, ser de fato ofensivo nas jogadas que cria. Passar a bola para o lado no campo de ataque é muito simples, porque os jogadores do outro time estão deixando você fazer isso. Eles estão permitindo que você dê esses passes para que o tempo passe. Porque você é um time, o Flamengo é um time que normalmente é superior ao seu adversário, então se acabar 0 a 0 no fim, a balança está pendendo para o outro time. Então o Flamengo fica nessa e não chuta pro gol. Os jogadores não tentam finalizar pro gol, não parece que tem jogadas trabalhadas de triangulação, né, de corre, passa, de tabela, não tem. E aí fica restrito a tentar ficar passando a bola de qualquer maneira até entrar na área, o que muitas vezes resulta em perder a bola, né, é desarmada, a bola sai pela lateral, sai pela linha de fundo, ou então a bola chega em um dos laterais
que é o Alexandre, Wesley, Ayrton Lucas, Varela, que cruzam para a área de qualquer jeito, buscando qualquer um dentro da área para fazer um gol de cabeça, que também é muito a esmo, né? E você não espera isso de um clube que tem 1 bilhão de faturamento anual, tem uma folha salarial de não sei quantos milhões, jogadores excelentes, e na teoria um técnico muito bom também. É um trabalho pífio. Prejudicou ainda mais porque antes tinha uma defesa mais sólida. Só que nos últimos jogos, e os últimos jogos eu falo assim, nos últimos 10 jogos, o Flamengo já não tem nem mais uma defesa sólida. Tá tomando gol de contra-ataque, tá tomando bola nas costas, gol de cabeça, cruzamento no segundo pau, é um gol feito pro adversário. Deus nos acuda, parece que o time do Flamengo sabe marcar a bola aérea. Então isso demonstrava um time fragilizado. Além de não conseguir fazer gol, passou a tomar gol. O que seria talvez o grande ponto de um time horrível. Né? O time que toma muito gol e não consegue fazer gol nenhum. Ah, mas tem 90% de posse de bola. Pô, então talvez esse time seja ainda pior, porque ele se propõe a tentar fazer e simplesmente não consegue fazer nada. Né? Eu vi o jogo do Flamengo, né, ontem contra o Atlético Paranaense. E, cara, o jogo dá raiva. Não porque o seu time é ruim, não porque o Flamengo é ruim. Aí você fica com raiva, né? Porque, pô, eu sou flamenguista, né? Eu não me escondo isso. Pô, já tiveram épocas aí que você ficava com raiva de ver o Flamengo jogar porque os caras eram muito ruins e muito burros. E você ficava, meu Deus, não é possível. Não foi o caso no domingo. Os jogadores são inteligentes, os jogadores são bons. Parece que eles estão fazendo a coisa errada sempre. Se posicionando de maneira errada sempre. E a sensação que passa é que nunca vai sair o gol. Você fala, ah, beleza, tá indo no ataque, não vai acontecer nada. Quer ver, ó? Vou ficar rodando a bola até alguém perder. Acontece exatamente isso. Você fala, aí, ó. Aí na jogada seguinte, exatamente igual. Até que no fim do jogo, por um acaso do destino, o Wesley cruzou outra bola na área sem olhar quem tava na área, porque ele olhou pra bola na hora do cruzamento, e por acaso a bola caiu na cabeça do Gerson, que por acaso estava livre e acertou um cabeceio que ele normalmente não acerta. Foi um gol completamente aleatório. Isso não é treinado. Isso é um gol aleatório. E de fato não podia acobertar uma performance horrorosa do Flamengo. E que com certeza se repetiria nas próximas partidas. Isso não ia mudar. Porque já não vinha mudando, não tinha mais pra onde ir. Então, dito tudo isso, eu acho acertadíssima a demissão do Tite. A parte tática do time não funcionava e ainda tem o fator da parte anímica, que também nos últimos tempos já não vinha mais funcionando, né? O Tite sempre vinha falando que não, temos que ter a performance e aí o resultado vai vir. E aí durante o tempo você acredita nisso. Depois que o tempo passa, não só a torcida, os jogadores, eles param de acreditar, mesmo que não seja algo racional, porque você tenta e não consegue. Chega um ponto que você fala, pelo visto esse jeito não funciona. Então já tinha chegado nesse ponto, já estava claro em campo que os jogadores não aguentavam mais, cara. Psicologicamente mesmo essa situação. Era muito difícil, é um martírio fazer um gol, o que tá errado, né? Isso quer dizer que tem algo errado. Tite vinha nos últimos jogos, parece que já aceitando que o fim estava próximo. Pô, ele veio com bravata pro jogo contra o Peñarol, de que ele prometia gol, que o Flamengo ia fazer gol e que ia dar tudo certo, não sei o que não é característica do Tite. E aí não faz o gol, não, obviamente, foi eliminado, e aí na coletiva depois pergunta pra ele, pô, tu prometeu, e aí? Ele falou, não, eu não prometi, eu projetei. Eu não prometi, eu projetei. Então, além de começar a ser bravateiro, tentar convencer na base do grito, como uma última cartada, ainda se esconde que nem um covarde, né? A verdade é essa também. Se escondeu igual um covarde, porque ele disse sim, que ele prometia gol. Ele, no outro caso do Léo Ortiz, o Léo Ortiz afirmou que não gostaria de jogar. Ele jogou mesmo assim de volante o tempo inteiro. E foi colocado na fogueira, pelo Tite. É muito complicado. Não sei como é que tá o relacionamento dele com os jogadores. Eu acredito que até é bom, né? Até pelo post do Gerson de agradecimento como capitão da equipe, mas ainda assim, eu acho que não tinha mais clima nenhum e por isso a decisão foi correta. E aí entrando na parte final do vídeo, exatamente sobre isso, sobre a decisão da diretoria e que, assim, não vamos ser ingênuos, né? Não teve nada a ver com o futebol. Se fosse um ano convencional, o Tite seria técnico até ou o fim da participação na Copa do Brasil, que poderia ser um ponto de demissão, ou até o fim do ano, e aí sim ele seria demitido para contratar alguém para o ano que vem. Essa diretoria funciona assim, ela não toma decisões, ela se esconde, se omite,
não tem um corpo de futebol, não tem planejamento nenhum. Só que qual que é a diferença esse ano? A diferença é que tem eleição. A diferença é que tem eleição e as eleições estão vindo aí. Se eu não me engano, deve ser um mês para as eleições, um mês e meio, algo do tipo. E isso é muito importante para ele. Primeiro que o Marcos Braz hoje é mais preocupado com se reeleger vereador do Rio de Janeiro do que ser diretor de futebol do Flamengo. Mas isso aí não é mistério para ninguém. E o Landim tá mais preocupado em pôr o cara dele, né, que é o Danchi, como presidente do clube, do que qualquer outra coisa também. E o Tite continuar como técnico do Flamengo pegava mal politicamente, porque os conselheiros, a maioria, já não queria mais ele lá, a torcida já não queria mais ele lá. Então, politicamente falando, era importante para o Landim tirar o Tite, mandar ele embora, para tentar ganhar qualquer tipo de apoio para as eleições. A decisão, no fundo, nunca é sobre futebol nessa diretoria. Não se deixem enganar. Eles não querem o bem do futebol do Flamengo. Eles querem o bem deles próprios, para perpetuar poder. É só isso que querem. Não se deixem enganar. Por isso que foi rápido. Por isso que foi até curiosamente boa decisão. Nossa, rapidamente tomaram uma decisão interessante, inteligente. Não, é porque o motivo não é o que deveria ser. Pois é, né? Não dá para se esperar muito também. Pelo menos a decisão foi certa. Qual que é a opinião de vocês sobre a opinião do Tite? Deixa aí nos comentários. Eu sempre leio, gosto aí de ver as opiniões de todos. Então coloquem o que vocês acham, o Tite mereceu ou não ser demitido. E principalmente, quem que deveria entrar no lugar. O Felipe Luiz vai assumir como interino. Mas ele deveria ficar como interino ou teriam outros nomes aí no mercado para trazer como melhores opções, até pensando já, né, no ano que vem, enfim, e os tempos aí para frente. É isso, galera. Muito obrigado pela audiência de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.